Nossa próxima palestrante, ela atua como psicóloga, também é supervisora clínica na abordagem winnicottiana, com enfoque na clínica da prevenção do suicídio, automutilação, depressão e luto. Também é docente em cursos de graduação e pós-graduação nas disciplinas de psicopatologia, psicanálise e psicologia clínica, e teve tempo ainda de escrever um livro que estará em lançamento aqui hoje, que é Suicídio como Desamparo Humano, o fenômeno no olhar winnicottiano. Estou falando de quem? Da doutora Fernanda Rezende. Uma salva de palmas. Ela traz o tema Manejo Clínico em Situações de Tentativa de Suicídio e Automutilação. Então, parabéns por tudo, boa sorte. A palavra agora é com a Fernanda. Obrigada. Olá, bom dia. Que turma grande. Bora lá, bora tentar trazer um pouco aí da continuidade da doutora Cíntia nesse tema tão urgente, tão importante. O meu microfone não caminha? Esse aqui é o espaço que eu tenho? Eu tenho um sem fio? Então tá bom. Sim? Dá para ouvir? Tá bom. É porque eu gosto de caminhar, não paro quieta, e aí fica mais fácil. Melhor, né? Melhor, né? Muito bem, estou vindo numa jornada aí há dias já, dando palestras, divulgando livro. Estou um pouco cansada, confesso, mas estou bem feliz de estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Eu não lembro se todos somos da área da saúde, da educação, que é isso? Temos psicólogos, enfermeiros, como é que está o nosso público? Só para eu ter uma noção. Quem nós temos? Psicólogos, enfermeiros, educadores, assistentes sociais, ok. Posso entender que, de certa forma, nós somos todos cuidadores, é isso que, de uma maneira geral, né? Então, tá ótimo. Enlutado? Enlutado. Okay. Você é a Terezinha, não é? Muito bem. Que bom estar aqui junto de todo mundo. Então, compartilhando um pouco da minha experiência. Estou nessa jornada aí por 16 anos, na militância. Começo a ter contato com essa população à beira-leito de UTI, porque é uma das minhas especialidades também, dentro de cuidados paliativos e UTI. Eu não sei se está muito claro lá atrás o slide, mas eu não fico muito presa a isso. Mas se ficar muito escuro, muito claro, a gente vai mudando. Mas antes da minha fala, eu queria fazer um pedido para vocês, até para que vocês entendam um pouco, né, do raciocínio e de como eu desenvolvi esse encontro de hoje. Então, eu achei muito interessante o que a doutora trouxe das nossas experiências aqui de São Bernardo, do mundo de uma maneira como um todo, mas a gente está falando de uma calamidade, né, pública, silenciada e silenciosa. A doutora já apresentou algumas coisas, então não vou ficar me atento a isso, mas no nosso país, por dia, em média, morrem 35 pessoas. Né, no mundo, a cada 40 segundos. O que vem acontecendo com a nossa população? A gente está falando de um fenômeno que é complexo, que é multifatorial e que necessita de uma urgência e emergência. Para que a gente possa caminhar e refletir um pouco sobre essa temática, eu gostaria de fazer um pedido, para que todos vocês se desconectassem do celular. Todos. Vamos ter 50 minutos, 40 minutos? A Kish quer me desafiar em 40 minutos. Para vocês entenderem um porquê desse pedido. Né? A gente vai estar aqui juntos, construímos esse simpósio, e eu gostaria de, pelo menos, que a gente tivesse o que eu chamo de encontro humano. Porque na sociedade da qual nós vivemos, tudo pede para você estar do lado de fora, e não aqui do lado de dentro. E o suicídio, né, a morte por suicídio, que é uma morte em sofrimento, ela pede, de certa forma, esse amparo e esse acolhimento. Então, ao longo da minha fala, eu gostaria que a gente percebesse, na maioria, o quanto nós, sociedades, estamos adoecidos. Nós viramos escravos de uma tecnologia. Não conseguimos ficar desconectados. A humanidade, com a tecnologia, e ela é muito bem-vinda, ela nos desbravou ao mundo, mas, em contrapartida, ela nos desconectou da nossa realidade, do encontro humano. Quem é da área, né,
da educação ou da psicologia, que conhece um pouco, o Winnicott é o filósofo, é o psicanalista do encontro humano, e a sensação que eu tenho aí ao longo desses 16 anos de experiência com essa população é que cada vez mais a gente vem se desconectando de si mesmo e do outro e da sociedade. Então é um pedido e ao mesmo tempo é uma reflexão. De certa forma, a gente não tem nenhuma urgência e emergência mais intensa do que esse tema. Então, se desconecta do celular, né? Pode tirar a imagem, mas tenta ficar um pouco aqui junto nessa experiência. É um assunto que clama, de certa forma, cuidado humano. E de um jeito ou de outro, eu acho que o celular corta essa experiência. E aos meus olhos, falar da questão da prevenção do suicídio, precisamos pautar que sociedade da qual vivemos. Tudo bem? Vocês combinam comigo isso? Obrigada pela gentileza. E aí a gente vai junto tentar encontrar aí possibilidades de falar de prevenção e pós-venção. Primeira coisa, né? Eu acho que quando a gente está falando da questão do suicídio, a gente está falando de um tema que é extremamente tabu. Você que vai me ajudar a passar os slides? Como é que você chama? Igor. Eu tenho um passador? Aqui. Então tá bom. Então vou passando aqui, Igor. Obrigada. Primeiro que a gente está falando de um tema que é tabu. O que a gente entende como tema tabu? Proibido. Tema tabu é aquilo que eu não falo. Tema tabu é aquilo que eu não digo. Então, eu falo que quando a gente está falando da questão do suicídio, a gente tem um tabu ao quadrado. Primeiro porque a gente está numa sociedade, de novo, adoecida. Uma sociedade capitalista, uma sociedade aqui, a todo tempo, o que exalta é o bom, o belo, o viril. Eu falo que estamos numa grande maratona. Preciso o tempo todo, né, a todo instante, responder a diversos estímulos. Eu sempre falo que os gerentes do banco ligam, né, tudo assim, oi Fê, tudo bem, tá precisando de alguma coisa? E eu fico pensando, será que esse cara está sendo gentil porque ele é gentil? Ou ele está sendo gentil porque ele quer um número de 0 a 10? E aí, às vezes, eu brinco, ele fala, no final do atendimento, se você receber um SMS, você, por gentileza, me avalie. E eu falo para ele, geralmente, na brincadeira, pode deixar que eu vou te dar um 0. Como assim, um 0? Ué, não é? Estou agradecendo a sua gentileza, mas será que a gente tem que ser o tempo todo um número? Então, o que vem acontecendo com a nossa sociedade, né? Será que, de certa forma, a questão do suicídio ela vem aumentando? Porque, desde os primórdios da humanidade, o suicídio sempre existiu. Né? Em toda a sociedade, o suicídio sempre existiu. Mas por que em números absolutos, a gente vem crescendo drasticamente nesses últimos anos? Então, a minha primeira reflexão é que é um fenômeno multifatorial. Ou seja, ele não tem uma única causa. Ele terá causalidades. Mas, para mim, é fato que essa sociedade da qual a gente está adoecida e que estamos inseridos, eles também é uma predisposição para essas mortes por suicídio. E é extremamente difícil falar, né? Eu acho que é a primeira vez que a cidade está acolhendo, né, um evento tamanho como esse, e acho que é um primeiro momento de refletir o que de fato estamos vivendo. Aos meus olhos, uma calamidade, silenciada e silenciosa. Sim, falar de morte na nossa sociedade é um grande tabu. Porém, entretanto, é a única certeza que nós temos, né? Você vai morrer. Ponto. Fato. A questão é quando e como. Se a morte é uma condição tão humana e tão, né, exclusiva para todos, a gente não escolhe isso, de certa forma, né? É uma condição humana. Por que é tão difícil falar de algo que é tão natural? Por que não sentamos de uma maneira geral e saudável e dialogamos com os nossos, a respeito dos nossos desejos, né? Da possibilidade de uma morte encefálica ser doadores de órgãos, ou a maneira que eu gostaria de receber a minha ritualística no final de vida? Quem já sentou de forma saudável com a família e já discutiu sobre esse processo? Levanta a mão, por favor. Olha para o lado. Temos muitos amarelinhos aqui, né? Não é a maioria. Por que não falamos sobre esse aspecto? Se é algo tão humano, né? O ato da morte é o mais democrático que todos podemos passar. Todos vamos morrer.
Mas aonde que entra, né? E se a gente pensar a questão da natureza, da espécie, morrer faz parte. Imagine se todas as pessoas que já existiram no planeta estivessem vivos. Nós não estaríamos aqui. Então, a morte como espécie, ela também é importante e ela é natural. Aonde que entra o problema? Quando eu coloco as minhas relações afetivas. Então, quando eu peço para você assim, pensa hoje na pessoa mais importante que você tem. Pensa nela. Pensou? Ela vai morrer. Ponto. O que fazemos se é uma certeza? A nossa qualidade do tempo. Então, eu sempre falo que morrer não dói. A hora que a morte chegar, não estamos mais aqui. O que dói é viver. O viver dói. As relações dói. As frustrações dói. As experiências, né? E quanto a Cíntia estava falando da questão do abuso, tenho diversas experiências para contar, principalmente agora com a experiência do livro. Mas, entretanto, é o preço que nós pagamos para poder existir. Porque eu só sou, de certa forma, quando eu sou para alguém. Hoje, a pessoa mais importante que eu tenho é a minha filha, a Lara. Pensar na morte dela desorganiza absurdamente. Mas, em contrapartida, é o maior vínculo que eu tenho. É um dos vínculos mais significativos que eu tenho. Então, olha só que paradoxal. Ao mesmo tempo que é o outro que me constitui, no caso das pessoas mais especiais, uma delas é minha filha, mas, em contrapartida, é pensar na perda, que também me desorganiza. Durante muito tempo, trabalhei muito em beira-leito de hospital, né? Adoro essa experiência, UTI, cuidados paliativos. Eu digo que é sempre a minha menina dos olhos, assim. Já perdi diversos pacientes nesses contextos. Quem trabalha no hospital sabe como é toda essa vida e essa rotina. Teria diversas experiências para contar. Mas eu lembro de um caso de um senhor de mais de 70 anos, mais ou menos, com câncer de intestino avançado, já em cuidados paliativos. E eu lembro de algumas cenas, né, no cuidado desse senhor, que ele estava, ao final de vida, já bem término de vida, num leito, né, específico, não estava mais em UTI, estava num quarto, a luminosidade mais tranquila, a visita liberada, então os filhos entravam, conversavam, choravam, acariciavam, a esposa também vinha, dialogava com ele, e estavam ouvindo Chico Buarque, né? Aquela cena para mim foi muito marcante. Ali tinha uma tristeza, ali uma vida biológica se findava, porque todos nós somos maiores do que a nossa vida biológica, né? Eu morro, a Fernanda morre, mas a minha história de vida com os meus continua. O meu eu acaba, mas a minha história não. Então, de certa forma, ali existiria uma continuidade daquela experiência, mas sem aquele ente querido presente. Aquela cena me gera muita comoção, né? E sim, nós, cuidadores, também nos emocionamos. São humanos cuidando de humanos. E aí aquela cena é uma cena muito marcante para mim. Eu levo ela já há muito tempo. Porém, entretanto, é dentro desse contexto hospitalar que eu começo a ter contato com esse público da qual a gente está falando hoje. Então, hoje, meu consultório, praticamente, ele é 90% formado de pessoas que tiveram uma tentativa de suicídio e sobreviveram a ela. A literatura vai chamar, né, dos enlutados de sobreviventes. Eu vou falar também que os sobreviventes são as pessoas que, de um jeito ou de outro, se aproximaram dessa possibilidade de morte. Alguns desses pacientes têm sequelas irreversíveis, físicas, outros transitórias. Mas eu posso dizer para você, pela minha experiência, o quanto, a partir dessa tentativa, há uma morte simbólica que se escreve. E a minha experiência, de certa forma, vai dizer, deixa eu tentar se eu consigo passar aqui, que aquelas pessoas que eram amparadas em cuidados paliativos, e mesmo no final de vida, de muita tristeza, de muito pesar, elas eram, de um jeito ou de outro, acolhidas pela vida, né? Acolhidas por aquelas pessoas. O que eu observo no meu dia a dia, na prática, tanto no hospital como no consultório, em supervisão, e até nas palestras que eu venho, né, ministrando, que a morte por suicídio é uma morte silenciada e silenciosa. Né? Na maioria das vezes, essas pessoas morrem com a sensação de solidão, de desamparo, tanto que o livro, né, que eu escrevo na visão winnicottiana, ele traz essa ideia do desamparo humano, e o quanto tudo isso, de certa forma, culmina, aos meus olhos,
um ato contra os direitos humanos. Na teoria da qual eu estudo, não é da natureza humana o sujeito ir para a morte. Não faz parte da constituição do sujeito, de certa maneira, ir para a morte. Para mim, a pessoa que morre por suicídio, ela está em um longo processo de sofrimento, de meses, de anos, e que não existe uma única causa, e sim causalidades. Por isso que é um fenômeno complexo, por isso que é um fenômeno que, de certa forma, aos meus olhos, a gente está engatinhando, né? E eu digo que é muito importante e muito interessante a gente falar sobre essa questão no Setembro Amarelo. Afinal de contas, é um mês de prevenção mundial em relação ao fenômeno. Mas quem me conhece sabe que eu sou extremamente crítica, e eu peço desculpas de ser talvez um pouco mais crítica, mas eu me dou o direito disso. Eu acho que colocar a camiseta amarela e colocar o fitilho amarelo é muito pouco perto daquilo que a gente precisa quando a gente fala de uma calamidade dentro do nosso país. Enquanto a gente está aqui conversando 2, 3 horas, no mínimo 3 ou 4 pessoas morreram no nosso país por suicídio. Precisamos de política de ação, precisamos gritar, precisamos movimentar, precisamos de números, precisamos de intervenção. Claro que tudo tem um começo, e que bom que a gente possa estar começando isso aqui. Fico extremamente feliz, até porque aqui é a minha cidade, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu quero, de certa forma, construir também um processo de prevenção e de pós-venção, mas eu vou ser bem sincera com vocês, ainda é muito pouco, dialogar e falar só no Setembro Amarelo. Até porque as pessoas estão morrendo diariamente. E o que, de fato, estamos fazendo? Para mim é uma dor silenciada, porque sim, é cheio de preconceito. Nossa sociedade é extremamente preconceituosa. Vivi todo esse tempo dentro do hospital, convivi com diversos pacientes de diversos tipos de diagnóstico. Mas muitas vezes, e eu vejo isso até no dia a dia, se uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, nós como sociedade, e eu não estou falando da gente individual, mas nós, sociedade como um todo, a gente acolhe a pessoa, né? Anos atrás isso não era tão frequente, mas um diagnóstico de câncer gera compadecimento na maioria de nós. Abraçamos, acolhemos, batendo nas costas, compartilhamos a dor da pessoa, mas jamais diremos: olha, não faça o tratamento de quimioterapia, não faça o tratamento de radioterapia, porque você pode ficar viciada nesse tratamento. Ninguém falaria isso para uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer. Mas vocês sabem, nós sabemos, que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de depressão, de bipolaridade, muitos dizem assim: cuidado com a medicação, você pode se viciar. Ou, não, eu não fui no psiquiatra, eu não vou no psicólogo, porque, não, eu consigo tentar mais um pouco. E assim vai. Por isso que eu falo que é uma morte silenciada e silenciosa. De certa forma, aos meus olhos, a questão do preconceito mata. Sim, porque a pessoa ela precisa de amparo, a pessoa precisa de prevenção, a pessoa precisa de cuidado. E nós, sociedade, somos adoecidos. Nós, sociedade, não queremos ver, de certa forma, todo esse sofrimento entre essas pessoas. De novo, aos meus olhos, ninguém acorda de manhã e se mata no final do dia. Tem um filme que eu acho horrendo, aquele chamado Bird Box, assistiram? Né? Com a Sandra Bullock. Aquilo para mim é horrível, porque a sensação que eu tenho é que a pessoa acorda do nada e ela é contagiada. E não é assim, a pessoa está em longo sofrimento, meses, há anos, não tem uma única causa, são causalidades, simplesmente não acontece do nada. A gente sabe, né, Cíntia, que o instinto, o ato, ele é um ato impossível. Né? Ele tem o repente, ainda mais quando a gente está falando de um público mais jovem, mas em um dado momento, de uma maneira clara ou subliminar, a pessoa já entrou em contato com esse sofrimento. A pessoa que morre por suicídio não quer morrer. A pessoa que morre por suicídio quer acabar com a dor. Ela quer acabar com o sofrimento. Eu costumo dizer que a pessoa que morre por suicídio, ela tem a alma pegando fogo. Ela pede ajuda constantemente. E muitas vezes ela não consegue. Se você tivesse preso em escombros, você ia tentar encontrar alguma forma de acabar com aquele sofrimento. Então, sim, a pessoa que morre por suicídio, ela está em sofrimento, de diversas formas.
A Cíntia já falou aqui, mas eu só queria complementar aqui, Cíntia, que alguns autores vão dizer, de uma maneira geral, que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser passíveis de prevenção. Eu tenho um pouco de medo quando eu escuto isso, e isso é bem recorrente, porque eu acho que nem todo suicídio é passível de prevenção, mas a maioria a gente pode falar de prevenção. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está juntos. Mas sim, eu acredito em prevenção. Por que eu acho que não é possível falar de prevenção hoje? Primeiro, por nossa ignorância. Eu acho que, de fato, estava falando ontem com alguns grupos de psicólogos, de fato, aí eu vou falar da minha experiência como psicólogo, nós não sabemos acolher essa demanda. A gente não tem em nenhuma universidade, em nenhuma graduação, uma disciplina que fale como devemos, primeiramente, falar do aspecto da morte, já que é uma condição humana. A gente não fala da morte na graduação. Não sei na área educacional, talvez na área da medicina mais voltada para uma parte prática, mas eu não sei se tem, né, as nuances de lidar com os aspectos emocionais em relação à morte. Então, acho que a gente não fala, né, de uma maneira geral sobre a questão do suicídio. Então, eu acho que a gente pode falar da prevenção quando, de fato, a gente tem políticas públicas e privadas para poder lidar com essa questão. Aí sim a gente pode falar de prevenção. Como a Cíntia falou, a gente não tem números específicos. Quem está aqui que é da medicina sabe disso melhor do que eu. Né? Quando o paciente adentra um pronto-socorro, passa dias ali e depois morre por uma complicação, como que é colocado no atestado de óbito? Morte por suicídio, doutora? Não. Como é que fica, de fato, a notificação? Como é que fica, de fato, a nossa compreensão? Então, olha, né? Olha a nuance disso tudo. Quando eu falo que eu não concordo com esse número, mas eu discordo também, que, de certa forma, a gente não pode ter políticas, né, de diferença nesse processo todo. Recentemente, eu estou aí num processo intenso e eu fui convidada para poder participar de algumas CIPATs, em algumas empresas de grande porte. E aí, no meio das palestras, eu pergunto assim, como é que funciona a brigada de incêndio? Eu acho que toda instituição tem uns brigadistas, né, que são treinados, que são capacitados. Caso aconteça uma emergência, serão aquelas pessoas que estariam na linha de frente. E aí, num auditório mais ou menos assim, com os diretores, eu perguntava, ok, mas se o funcionário, Joãozinho, tiver com ideação suicida no meio do trabalho, a quem ele recorre? Grilo. Não tem. Se eu estou aqui, no meu ambiente de trabalho, e eu estou com ideação suicida, a quem eu recorro? Dentro da empresa. Se eu estou dentro da escola, e escola é um caos. Se eu tiver tempo, a gente vai tentar falar sobre isso. Escola é um caos. Vocês que trabalham na escola sabem disso. O que é o banheiro da escola? Quem é da área educacional? Levanta a mão. Muita gente. O que é o banheiro da escola? O que virou o banheiro da escola? Palco de mutilação, né? Cartazes lá, mensagens. Por que a gente não tem plano de ação lá dentro? Né? Se o adolescente está lá se automutilando no banheiro da escola, quem que ele procura dentro da escola? Quem ele reporta dentro da escola? Nós não temos plano de ação. Quem trabalha aqui no hospital? Enfermagem, porta de entrada. Tem? Pronto-socorro? Pronto-socorro. Quando o paciente adentra o pronto-socorro, ou as UPAs da vida, com uma tentativa de suicídio, qual que é o protocolo que se segue? Notificação. E depois? Acho que não dá para ouvir, né? A avaliação do CAPS. Ok. Todo mundo segue esse protocolo? Todo mundo faz a notificação? E nas escolas, quando chega uma tentativa, uma automutilação, a gente notifica nas escolas? É um processo, né? É um processo. Então, nesse sentido, né, eu sou contra e a favor. Sim, temos muito o que fazer para poder falar de prevenção. Há muito o que se trabalhar além do Setembro Amarelo. A gente sabe que tem a ideia do efeito contágio, né? E isso me preocupa bastante. Então, que, de certa forma, para cada pessoa que morre por suicídio, 10 pessoas entram no que a gente chama de vulnerabilidade. Se a pessoa está em vulnerabilidade, sim, ela pode ter esse contato e esse risco maior. E, de um jeito indireto, 15 pessoas são afetadas. Então, se eu estou falando para você que a cada 45 minutos no nosso país uma pessoa morre por suicídio, eu sou psicóloga, não sei fazer conta. Mas imagina a quantidade de possibilidades que a gente tem aí, né? É psicóloga, não sabe fazer conta.
É sempre um aspecto multifatorial. Nunca eu posso isolar. É um aspecto bio, psico, sócio, eco-espiritual. Eu conto no livro de alguns, eu chamo de personagens, né, de pessoas que eu acompanho, de um senhor educador aqui de São Bernardo, que trabalhava numa instituição grande aqui, e por uma série de questões, né, pessoais, ele é demitido de uma forma muito desumana, e ele já estava em acompanhamento médico e psiquiátrico, mas ele tem uma tentativa, né? Ele se lança do centro aqui de São Bernardo, da Passarela, e fica totalmente sequelado, né? Fisicamente, claro, emocionalmente. Mas esse é um paciente que tem um contexto histórico de herança biológica, psíquica e social. O irmão mais velho dele morre por suicídio, de uma forma muito parecida com a dele, e o pai também morre por suicídio. Então, aqui a gente está falando das heranças, as heranças genéticas, né, a doença de base, mas toda herança emocional e social. O que fica para uma família depois da morte por suicídio? Os autores que estudam sobre luto dizem que um dos lutos mais difíceis de serem elaborados, é claro que isso tem a ver com a natureza do vínculo, a relação que a pessoa, né, que o enlutado tem com a pessoa que morreu, mas, de uma maneira geral, o que os estudiosos vão dizer é que um dos lutos mais complicados são os lutos parentais, ou seja, de mãe, né, do filho, e o luto dos pais. Mais ainda quando a gente está falando do luto por suicídio. Né? E se der tempo, a gente vai perceber o quanto estigma, preconceito, culpa são pautadas nesse processo de luto. Então, de certa forma, eu entendo que o preconceito e o pré-julgamento mata. Sim, somos muito preconceituosos. A gente ainda tem a falsa ideia de que vamos lá na igreja, vamos no centro espírita, vamos fazer não sei o quê, que todo mundo se resolve. Temos números absurdos de padres e pastores se matando. A mídia não divulga isso. O que eles dizem para a gente? Fernanda, é uma sobrecarga de trabalho. Né? Estamos aqui para cuidar, mas muitas vezes não somos cuidados. Então, o que vem acontecendo? O cuidador também está adoecido. A gente não está falando de uma experiência que está lá na escola ou está num ambiente de trabalho. Nós estamos adoecidos. Essa população que está aqui sentada, que de um jeito ou de outro vem ouvir a questão da prevenção do suicídio, nós somos os primeiros a estar adoecidos. Porque nós estamos numa sociedade que, de certa forma, traz essa tendência, né, do imediatismo, do consumismo, enfim. Não vou me atentar a isso, mas quando a gente fala das possibilidades das psicopatologias, a gente está falando de maior incidência da depressão, o borderline e a bipolaridade, como a doutora Cíntia falou, né? A gente tem aí, dentro do que a gente chama de autópsia psicológica, tentar investigar quem são essas pessoas que morreram por suicídio. A gente tem aí todo um processo de um adoecimento mental. Alguns diagnosticados ou não. A questão do suicídio, para mim, é um problema, né, que se torna definitivo para algo que poderia ser prevenido, né, ou revertido. Não conseguimos falar, né, de uma forma que todos os suicídios seriam evitáveis, mas eu digo que uma grande parcela desses suicídios seriam evitáveis. Eu acho que a questão da informação, do julgamento, né, do conhecimento, eu acho que a gente conhece muito pouco sobre todo esse processo. Temos muito pouco pesquisas, de fato, para poder saber qual é a realidade. Temos pesquisas dentro de São Bernardo para saber qual é a nossa população? Temos? Dentro de São Bernardo, o quê? Uma pesquisa para tentar entender quem é a nossa população? Não. Em caminho. Acho que muito poucas cidades, se é que tem, uma cidade que consegue diagnosticar quem é a sua população de maior risco e vulnerabilidade. Sim, aos meus olhos, é um grito no silêncio. Nem toda pessoa que morre por suicídio diz de uma forma clara, mas sim, ela diz de uma forma subliminar. De um jeito ou de outro, a pessoa está em sofrimento. De novo, ninguém acorda de manhã e se mata no final do dia. É um processo longo, de muita dor, de muito sofrimento. E muitas vezes, além do sofrimento, né, além de todo esse processo, muitas vezes, e mesmo dentro de um processo da psicologia, da psiquiatria, nem sempre esse acompanhamento é o acompanhamento ideal. Então, um outro ponto que eu acho importante, o que geralmente em cuidados paliativos, a gente se utiliza muito do conceito da dor total.
né, quando a gente vai cuidar do paciente em cuidados paliativos, a gente tenta avaliar isso dentro do aspecto dessas pessoas que morrem por suicídio. Essa pessoa está numa dor que não é única, né? Vira e mexe a gente vê aí na mídia, o desuso da mídia. Recentemente teve uma moça, inclusive estudante de psicologia, eu acho que uns 2, 3 meses atrás, no Rio de Janeiro, que o noivo rompeu com ela, não sei se vocês chegaram a ver, por internet, WhatsApp, e ela era uma influencer, não sei se é assim que fala, blogueira, e ela vai a público, né, e faz o casamento dela, parece que era um casamento bem luxuoso, e ela casa, né, sozinha, na presença de alguns familiares, o que eu achei aquilo bem intenso, assim, bem desproporcional, com alguns amigos, e aí ela, né, coloca isso na internet. Então, uma pessoa em vulnerabilidade que se coloca nessa condição, e um dia depois, ela morre por suicídio. Então, a minha pergunta é, né, o quanto, de certa forma, essa sociedade, ela também é, entendam o que eu quero dizer, criminosa, né, no sentido de estimular algumas questões. A gente sabe que o mundo paralelo hoje, ele é tão presente quanto o real. De fato, nós passamos a maioria do nosso tempo conectados ao celular, né, dialogando com pessoas que não estão ao meu lado. Então, sim, a internet, isso é fruto dessa sociedade da qual a gente está inserido hoje, né? A questão, eu brinco que eu falo, eu fiz 42 anos. As minhas provas eram entregues em folha de almaço, né? Não sabia o que era, imagina, o WhatsApp. Minha filha hoje é totalmente conectada. É 9 anos. A realidade dela é muito diferente da minha. A tecnologia, ela vem com uma certa intensidade que a maioria de nós não conseguimos acompanhar. Então, sim, de certa forma, tudo isso também é palco para um processo de adoecimento. O que a gente vê, então, de certa forma, né? Nessa sociedade líquida, nessa sociedade consumista, nós vemos também relações descartáveis. Então, é muito comum, pela minha experiência, o paciente chegar com o que eu chamo aqui, emprestado de cuidados paliativos, com uma dor total. Então, sentimentos de vazio, né? Uma morte, de certa forma, emocional anterior a uma morte biológica. Eu vejo uma falta de sentido no mundo. Sim, de fato, a Cíntia até começou a falar um pouco sobre isso, a nossa dificuldade de se frustrar, né? Nós somos uma geração que não queremos nos frustrar. Então, se eu não tenho, eu vou lá e compro, se eu não consigo, eu vou lá e acesso. Né? E assim eu vou vivendo. Só que o limite faz parte da condição humana e faz parte do processo de socialização. É fato que hoje a nossa sociedade, os nossos adolescentes, não sabem se frustrar. Sim, a gente tem números absurdos, segundo a Organização Mundial de Saúde, de um crescente entre os adolescentes que vêm morrendo por suicídio. Os números vêm aumentando, mas é fato que hoje, no nosso país, a população que mais se mata são os idosos. O que acontece? Né? Que lugar que será que essas pessoas, e principalmente depois de um término de um processo de trabalho, entrando numa aposentadoria, o que acontece entre os idosos e os adolescentes que vão perdendo lugar nesse mundo? A ideia, talvez, do desencantamento da vida. Os meus adolescentes falam assim, Fernanda, para que eu vou viver? Né? Qual que é o sentido da vida? Eu não sei. Parece que nada faz sentido na fala dessa geração extremamente frustrada. Tudo bem até aqui? Sim? Está fazendo sentido? Então, há uma solidão existencial, né? A sensação do cair no nada. É como se ele fosse perdendo o parâmetro. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Juliano Peçanha, que eu até comento um pouco dele no livro. Ele faz uma analogia que eu acho linda, comparado com o que a gente está fazendo hoje com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Ele diz mais ou menos assim, uma criança pequena, de 1 ano e meio, 1 ano, se você colocar ela de frente ao mar, ali, à beira-mar, e dizer para ela, vai, entra no mar, ela até pode. Geralmente, criança faz isso, né? Adora entrar, enfim, brincar com a água. Só que se eu deixar uma criança pequena fazer isso e ter a experiência, o que vai acontecer com ela? Se eu deixá-la, simplesmente. Ela morre. A mesma coisa é emocionalmente falando. Nossa sociedade, nossos adolescentes não têm contorno. É uma sociedade que tem muita dificuldade de ouvir não, aquilo que pode e aquilo que não pode.
Nós, seres humanos, precisamos de colo e de amparo humano. Caso contrário, é como se ele estivesse batendo a cabeça na parede e tentando se descobrir. Por isso a ideia do cair do nada, né? Essa experiência aqui, ó, esse labirinto de emoções. Vocês me ajudam no tempo, por favor? Vocês me ajudam no tempo, que eu me perco, por gentileza? Essa experiência desse slide aqui, esse finalzinho, fui fazer uma palestra numa universidade de avião e eu morro de medo de avião, assim, eu entro em pânico sempre. Eu sempre acho que vou morrer dentro de avião. Eu fico nervosa, meu coração dispara. E aí eu fiquei bem na parte do meio, assim, e aí sentou um rapaz do meu lado. Depois que o avião pegou a altitude, né, vai diminuindo a minha ansiedade, e aí eu abro os slides para poder passar, para poder ver como é que tá as informações. E aí a hora que eu abro, o rapaz do lado faz assim. Eu falei, lá vem. Eu quero ficar quietinha, quero fazer minhas coisas, e parece que acaba sendo uma esponjinha. Comecei a arrumar os slides e ele começou a brincar comigo. Nossa, é uma apresentação? Eu nem contei para ele da minha especialidade. Eu falei, é uma apresentação. Ah, que legal, deixa eu ver. E aí ele começou a dizer, né, assim, ajudar um pouco. Ele falou, nossa, a vida não tem sentido mesmo. E eu ouvindo. Ah, algumas pessoas, elas se sentem incapazes de estar no mundo. Ok. Fui ouvindo, fui dialogando com ele, e aí ele fala, nossa, a vida parece um labirinto, né? Como a questão também do corpo, da homossexualidade, né? A família que não entende. Fui deixando, e aí ele foi acertando. O avião foi descendo, eu fechei o notebook, e aí eu virei para ele e falei assim, quantas tentativas você já teve? Ele, 3. Né? Por quê? Era fato. Ali, de um jeito ou de outro, ele estava se comunicando. Ele estava dizendo da experiência. E por que ele estava lendo e me sugerindo? Porque, de certa forma, era muito particular. A gente não dá conta e a gente não imagina a quantidade de pessoas que estão em sofrimento de forma silenciada e silenciosa. É muito comum, assim, pegar um Uber e a pessoa falar, você está trabalhando, vou dar uma palestra. Palestra do quê? Suicídio. Pronto. Bastou isso, a pessoa já, não, porque meu filho, porque minha mãe. É uma coisa absurda. Assim, cada vez mais isso vem crescendo e acho que a gente não tem a noção disso tudo. Bem rapidinho, queria colocar 3 pontos aqui que eu acho que são bem interessantes. A gente não tem que ter juízos de valores, nunca, mas a gente sempre precisa questionar quais são, né? O que acontece com essa sociedade da qual esses números vêm crescendo de forma absurda. E aí eu trago 4 pontos que eu gostaria de discutir com vocês bem brevemente. O papel da família. Num primeiro momento, a família é a base de tudo. Né? De certa forma, dentro da psicologia, sempre teremos 2 figuras de importância na nossa vida. E se você olhar aí, você também vai ter as tuas. As tuas figuras importantes te constituem. Figura materna e figura paterna. Não estou dizendo de mãe biológica e pai biológico. Eu estou falando de funções. Essas funções é a base de todo e qualquer ser humano. Todos nós precisamos de uma base, se tratando da relação humana. O que vem acontecendo nos últimos anos em relação ao papel da figura? A minha experiência vai dizer que existe muitas famílias disfuncionais. Sim, é fato que nós, mulheres, estamos ganhando o mercado de trabalho, que bacana isso. Mas fato é que muito cedo a maioria de nós vai terceirizando os serviços e os cuidados. Né? Crianças com jornadas, escolas e atividades, enfim. De certa forma, a família, o contexto da família, ela vai desconfigurando nos últimos anos. Isso acaba tendo um impacto na vida dessas crianças futuramente. Um outro ponto que eu venho observando com muita frequência, e nada contra, eu acho que a gente tem que buscar a felicidade e, né, de certa forma, a reorganização familiar, nunca tivemos tanto números de divórcio como temos nos últimos anos. A questão não é o divórcio, a questão é como se divorcia. O que sobra para essa família depois de uma desconfiguração nesse ambiente familiar? Será que isso, de um jeito ou de outro, não ressoa no desenvolvimento dessas crianças? Um outro ponto que eu coloco, o papel da escola. Qual que é o papel da escola? O papel da escola é um papel de educar, é um ambiente. O que a gente vê hoje de forma absurda? A necessidade da excelência. Então, o tempo todo, essas crianças estão numa jornada que é desumana. A agenda de uma criança, né, de uma maneira geral, ainda mais em algumas escolas com nível econômico
um pouco maior, é absurdo. A criança tem tempo para essa agenda de adulto. Hoje, um número absurdo de profissionais da Polícia Militar, Civil e Federal vem morrendo por suicídio. Muito mais em números absolutos do que em combate, ou seja, em violência na rua. O que vem acontecendo? Qual que é o acesso que o médico morre? Com qual acesso? Ferramenta de trabalho. Com qual acesso os policiais morrem? Ferramenta de trabalho. Então, olha só, né, como a gente precisa pensar nesse contexto da escola, do trabalho e, sim, principalmente aqui, de uma maneira geral, a questão da mídia e da sociedade. Né, o quanto, de uma maneira geral, estamos dentro desse contexto adoecidos. Recentemente, uma colega ligou para mim dizendo assim: Fernanda, estou tão feliz, recebi o convite de um colégio particular, que eles querem que eu faça uma campanha no Setembro Amarelo com crianças de 10 a 16 anos. Você pode me ajudar? Você pode dar uma supervisão para mim? O que eu tenho que falar com essas crianças? Eu disse assim para ela: não aceito convite. Como assim não aceito convite? É desumano você colocar crianças de 10 a 16 anos numa sala com slide, 90 crianças, e passar slide para elas. Elas não precisam disso. Elas mexem em lugares que a gente nem imagina. Agora a gente tem a questão mais recente, dentro da nossa internet, do Google. Se você digitar lá, seu Ademir depois vai falar, eu vou dar um chutinho, e depois ele me ajuda depois lá no final. Se você digitar CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, mentira, se você digitar suicídio no Google, vai aparecer lá, primeiro site, CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, é o primeiro direcionamento que tem. Hoje, tanto o Facebook quanto o Instagram, eles conseguiram criar o que eles chamam de algoritmo da vida. Se a pessoa estiver lá digitando suicídio, depressão, ele automaticamente manda uma mensagem para aquela pessoa, também direcionando talvez o CVV. A Marília comentou comigo que foi numa palestra, a Marília é uma das meninas que está junto comigo aí nesse projeto, disse que agora o Facebook e o Instagram chama a polícia militar e corpo de bombeiro. Essa parte eu desconheço. Mas eu sei que eles colocam lá o grupinho do CVV, a página do CVV. Só que tem um outro local chamado Deep Web, já ouviram falar? Né? Que é o que eles chamam de submundo da internet, que na verdade é uma internet que não é tão controlada como a internet aberta, né? A internet fechada do Google. Se você digitar a palavra suicídio nesse ambiente, nessa Deep Web, você vai encontrar os métodos mais letais de morte, inclusive medicação para quem tiver intenção de morte. Então, qual é a sociedade, né? Essa sociedade sensacionalista? Eu fico horrorizada quando o que a gente chama de autópsia psicológica, quando uma pessoa morre por suicídio, e você vai olhar o perfil dessa pessoa. A quantidade de postagens que se coloca no perfil dessas pessoas, de diversas maneiras, criticando: é um covarde, olha o que ele fez, né? Olha a loucura. Ou do tipo: nossa, não percebi, né? Eu familiar, eu amigo, nossa, não acredito. Ou outras pessoas dizendo: como eu queria ter a coragem que ele teve, porque minha vida também não presta, eu também não tenho sentido, então eu queria ter a mesma coragem que ele teve. Eu fico pensando, o que fica para a dor da família nesse sensacionalismo? Por que a gente tem a necessidade de postar tudo hoje nas redes sociais? A comida que você come, os diversos selfies que você tira. Qual que é a necessidade disso? Necessidade de estar no velório e tirar uma foto. O que é isso? E postar na internet como uma homenagem. A minha pergunta é: homenagem ou é sensacionalismo? A sensação que eu, Fernanda, tenho é que nos tornamos grandes narcisistas. A gente não se compadece com a dor do outro. Afinal de contas, o importante é postar. Elas estão me expulsando daqui. Vou tentar. Aqui eu acho que é muito importante também a gente dialogar quando a gente está falando do modus operandi, né? Dificultar o acesso é uma forma de falar de prevenção. Não sei se, né, quem trabalha na área educacional sabe disso melhor do que eu. Eles se mutilam de diversas formas, né? Se mutilam nos braços, se mutilam nas pernas. Alguns pacientes descrevem a mutilação dentro da boca, na gengiva, porque regenera mais rápido. Eles batem cotovelos, joelhos, apagam cigarro na perna. Aos meus olhos, a automutilação virou um grande vício.
né? Quem fuma aqui sabe que, de certa forma, quando acende o cigarro, é uma sensação de alívio. Os adolescentes das quais eu acompanho, eles dizem isso para mim: Fernanda, a minha angústia é tamanha, a minha dor é tamanha, que eu preciso me cortar. A questão é que eles começam de forma frágeis e vão cada vez mais aprofundando e, grosseiramente falando, aperfeiçoando esses cortes. E qual que é a leitura que eu faço disso, de certa forma? Alguns dizem assim: eu coloco a gilete na capinha do celular. Como algumas mulheres, né, fazemos quando a gente sai e coloca o cartão dentro, elas colocam a gilete no celular. E ela fala: no momento de dor, principalmente no banheiro da escola, no banheiro do shopping, eu vou e me retalho. E eu fico pensando, qualquer barzinho da esquina, essas meninas e esses meninos compram essas giletes. Por que a gente dá acesso a isso? Teve um paciente da qual eu supervisionei, ele foi numa loja grande aqui de São Bernardo de material de construção e comprou 40 metros de corda. E ele dizia para a psicóloga, eu estava supervisionando, eu não estava acompanhando, ele dizia assim para a psicóloga: eu estava totalmente transtornado e ninguém falou nada. Um dos pacientes que se lançou aqui do centro de São Bernardo, ele dizia assim, que ele caminhava na passarela e ele tinha a fantasia de que alguém ia perguntar alguma coisa para ele. Ou ele dizia: eu espero que a prefeitura tenha câmera aqui, porque assim talvez alguém vai estar me olhando e eles vão vir me buscar. Né? Olha o que ele está dizendo para a gente. Me ajuda a inibir o ato. O ato do suicídio é um ato impulsivo. A pessoa, de certa forma, precisa ter esse movimento enérgico, mas o planejamento não é impulsivo. O ato, sim, o planejamento, não. Se a gente inviabilizar esse modus, a gente tem a possibilidade de falar de prevenção também. Vou tentar ser o mais rápido possível, juro, para não ficar tão intenso. A Cíntia já falou essa parte do abuso, né, sexual, afetivo, mas eu só queria colocar um adendo aqui em relação ao bullying e o cyberbullying. Quem trabalha a escola sabe que isso é um grande problema. Sim, tem efeitos gigantescos ao longo da vida. Eu trabalho muito com a questão do abuso sexual, né, do feminicídio. Eu tenho um dos casos que eu conto no meu livro, que eu falo que é um dos casos mais difíceis que eu tenho para manejar hoje no meu consultório. É a história de uma mãe que chega no consultório depois da morte da filha de 5 anos e do filho de 9. O ex-companheiro atira na cabeça das 2 crianças e se mata depois. A leitura que eu faço sobre isso é um feminicídio. O que sobra na vida dessa mãe? E aí é claro, né, que pensamento, ideação, ela acaba sendo frequente. Mas o que fica, de certa forma, quando a gente está falando de violência? O que fica quando a gente está falando de mortes, né, dos seus genitores em tenridade? O que eu costumo dizer no aspecto, ao menos psicológico? Investiga a história de vida. A história de vida diz muito desses pacientes que morreram por suicídio. Então a gente consegue perceber, eu até brinco, se a gente pudesse fazer uma radiografia de nós mesmos, a gente ia encontrar um monte de buraco. Na maioria de nós, somos todos esburacados. Isso não significa que todos nós vamos ter uma morte por suicídio. Mas quando a gente vai estudar esses pacientes, a gente vai percebendo o quanto esse sofrimento ele já vem de uma longa data. Né? Por isso que, de novo, passível de prevenção. Eu acho que isso aqui é importante a gente pensar, né, os riscos. Claro que são diversos os sinais, mas alguns a gente consegue linkar com mais facilidade. Eu estou terminando. A ideia do pensamento, idealização, planejamento e ação. Aqui a gente tem um processo, por isso que, de novo, a gente pode falar de prevenção. Então, o pensamento é humano. Diante de um sofrimento, todos nós, de um jeito ou de outro, vamos tentar fazer alguma coisa. Recentemente, a gente teve um incêndio no Badim, né, no Hospital Badim, lá do Rio de Janeiro, e eu não sei se vocês acompanharam, mas algumas pessoas inalaram bastante fumaça, mas elas foram na janela do hospital e começaram a sinalizar para o corpo de bombeiro. Elas estavam em risco ali, era um risco grande de morte, mas elas estavam ali sinalizando. Não sei se vocês acompanharam, mas a maioria dos pacientes que morreram eram idosos acamados. Eles não conseguiram pedir ajuda. A leitura que eu faço é que o suicídio é um pedido de socorro. Eles pedem socorro, às vezes de forma velada ou não. Então, ficar atentos aos riscos, né, ao ato em si é importante. Vou tentar passar bem rapidinho, porque isso aqui eu acho que é bem importante. Quando a gente está falando do aspecto do suicídio, a gente está falando sempre de uma dualidade.
A minha experiência vai dizer que os pacientes não querem morrer, eles querem acabar com a dor, eles não aguentam acabar, né? Eles não, as meninas estão fazendo mensagem aqui, eu assim. Eles não querem morrer, eles querem acabar com a dor, de certa forma, né? Porque tem muita vergonha, culpa, constrangimento. Sim, a gente tem, no contexto histórico da humanidade, e a Cintia até trouxe aqui, a gente tem um símbolo ícone na nossa Constituição católica e cristã, que é a ideia do Judas. O Judas é um traidor. E o que acontece com o Judas? Ele se mata, né? Então, sim, tem esse estereótipo. A pessoa que morre é um covarde, né? Um corajoso. Então, a gente sempre tem justificativas maldosas para poder dizer essa possibilidade da morte por suicídio. Mas, de fato, há uma série de constrangimentos. A gente sabe que até a alteração da notificação, né, do atestado de óbito vem também muito pelo sentimento de constrangimento, de culpa que essa família vai vivenciar. Tive casos de pacientes que eu acompanhei, a família, que o pai dela faleceu, que ela dizia assim para mim: Fernanda, além da dor da perda do meu pai, era repugnante ver as pessoas, foi um enforcamento, ver as pessoas olhando o pescoço dele para poder ver a marca da morte. E mais do que isso, né, isso ela relatando nas histórias dela, na sessão, ela dizia que o pai era católico por criação, não era praticante, e ela solicita o que a gente chama, acho que hoje, de unção aos enfermos, né, que é a missa ali de corpo presente, e o padre diz que a prioridade dele era celebrar a vida e ele tinha um batismo, então ele não ia celebrar a missa de corpo presente. Quem faz a oração final é um amigo que é evangélico, que ali, de certa forma, faz o acolhimento. Mas na sessão ela diz assim para mim: Fernanda, meu pai não era evangélico. E eu tive que ter esse cuidado de um outro, né, de um outro religioso, porque a religião que meu pai vivencia não acolheu. Então, quanto a esses familiares, né, são julgados de certa forma. Se a gente pegar o contexto da história, a pessoa que morria por suicídio, ela era totalmente mutilada, o corpo, arrancada da casa de forma bem hostil. Então, esse contexto, né, do julgamento, do preconceito, ele é muito antigo. Mas algo que eu queria falar, só para tentar terminar, é muita coisa. Uma coisa que eu só queria, para finalizar, é a ideia do vínculo terapêutico, né, o manejo clínico. É muito diferente o manejo com essa população. De uma maneira geral, a gente precisa sair dessa zona de conforto e entender que o cuidado desses pacientes, ele necessita de um vínculo. Seja com o professor, seja com o profissional da área da saúde, ele precisa, de um jeito ou de outro, se conectar à vida. A sensação que eu tenho é que a pessoa que morre por suicídio, ela está desconectada de si mesma. Sim, na minha concepção, e o autor da qual eu estudo, na teoria winnicottiana, o vínculo é o que dá sentido à nossa existência. Eu só sou quando eu sou para o outro. Então, sim, eu preciso encontrar possibilidades. De novo, a minha sensação é que a gente não tem especialização em relação a isso. Não sabemos lidar com esse fenômeno de uma maneira geral. Somos muito, de certa forma, antiéticos em alguns momentos. Na medicina, a gente costuma dizer da iatrogenia. Eu vejo isso constantemente nos meus atendimentos. Alguns familiares e pacientes falam: Fernanda, foi um show de horror quando eu fui recebido no hospital. Não fui acolhido, não fui amparado, né? Ao contrário, eu fui julgado. Então eu fico pensando, para uma família, para um paciente que já está em vulnerabilidade, no local da qual ele poderia ser acolhido, ele é excluído. E isso não é só nos hospitais. Eu vejo isso com muita frequência também dentro dos ambientes escolares. O paciente está afastado, o paciente está em regime domiciliar, e quando ele volta, qual é o papel da escola? O que a escola faz para poder reinserir esse aluno? Coloca ele dentro da sala? Simplesmente é isso que acontece? O que a gente faz? E para a gente finalizar, poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês. Isso aqui eu acho que é muito importante. Fadiga de compaixão. Nós, profissionais, estamos adoecidos em relação aos cuidados. É muito comum, dentro da área da saúde, os profissionais adoecidos. Alguém falou aí da questão do Corém também. Eu fico pensando o que, com toda essa calamidade que a gente vem vivendo, por que a gente tem tanto preconceito em falar do adoecimento emocional? Eu falo que hoje é um novo paradigma. O paradigma para mim hoje é saber que todos somos doentes, todos estamos adoecidos. A questão é o que eu faço para sair desse processo de adoecer. É tão comum colegas, psicólogos, enfermeiros, médicos, eu perguntando: você já fez terapia?
Né? Você se cuida? Ah, não tem tempo para isso. Se a gente é incapaz de olhar os nossos buracos, como que a gente vai ter capacidade de olhar o buraco do outro? Como que eu vou cuidar de uma pessoa que está em processo de sofrimento se a minha realidade também é essa? Então, lembra de novo da ideia, né, de 10 pessoas, 9 pode ser passeio de diversão? Então, a gente está falando de prevenção dessa maneira intensa porque nós, profissionais, também não nos cuidamos, também não sabemos, de certa forma, orientar essas pessoas e acompanhar. Estou terminando, juro. Eu queria falar sobre o processo de luto, mas eu acho que não vai dar tempo. Aqui é só uma lei relativamente nova, né, que o governo atual colocou, a Lei 13.819, perdão, no dia 26/4 deste ano, que coloca como obrigatoriedade a notificação tanto da automutilação nas escolas, nos consultórios psicológicos, de fono, qualquer profissional da área da saúde, e da notificação da vigilância, né? Depois aqui pode explicar para a gente, os profissionais que não estão ligados dentro de uma instituição, por exemplo, nós, psicólogos aqui, como que fazemos? Qual que é o protocolo que seguimos? Então, eu não trabalho numa instituição, mas eu estou dentro do consultório. Como que eu tenho acesso a essa informação? Em qual órgão eu consigo recorrer para que eu possa fazer essa notificação? Ao conselho tutelar, à escola? Depois você pode, se você puder explicar, eu acho que é interessante. E aqui eu vou terminando a minha fala, mas eu queria depois deixar um adendo para o seu Ademir, que é a ideia do CVV, né? Centro de Valorização da Vida, número 188, hoje se disponibiliza com chat e com e-mail. O governo, quando faz lá toda a ementa dessa questão da lei, e até uma ementa que o Ministério da Saúde da Mulher, ela desenvolve, colocando lá a origem do CVV, a importância do CVV, mas de fato, quem cuida do CVV e quem não tem o CVV são os próprios voluntários. Na maioria das vezes são eles que pagam a instituição, são eles que se organizam para ter o cafezinho, o papel higiênico, tudo. São os voluntários do CVV que fazem. Como é que está tudo isso? Cadê as políticas públicas e privadas? Já que tudo parece o CVV, qualquer campanha de mídia que você olhar, vai ter lá CVV. O que o CVV tem, de fato, de ajuda? De todos nós. Boa vontade. Empatia. Né, seu Ademir? De fato, é uma instituição carente também. A gente apoia e pede ajuda o tempo todo para o CVV. Quantas vezes vocês viram mensagens ou imagens pedindo voluntários para o CVV? Alguém viu esses dias, no Setembro Amarelo? Alguém pedindo voluntários para o CVV? Por que a gente não ajuda de fato? Será que de fato colocamos a camiseta amarela e o fitilho no peito? E de fato estamos trabalhando para a prevenção e a pós-venção do suicídio? Acho que fica um questionamento. O que eles fazem é fora do comum. Não é, seu Ademir? Acho que eles precisam de ajuda. Essas pessoas que estão morrendo precisam de ajuda. Nós precisamos gritar, precisamos pedir, né? Precisamos questionar as nossas autoridades, precisamos questionar os ambientes de trabalho, precisamos questionar a escola, precisamos questionar a família. A gente precisa gritar. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. Feito? Vou deixar só meu site, apresentar meu livro, meu bebê. A Lara fala, não aguento mais esse livro, mamãe. Estou aí nessa jornada. Eu trago um pouquinho sobre as minhas experiências clínicas, do hospital, de supervisão, experiências dentro do contexto da internet, da qual eu falo um pouco sobre a questão da teoria winnicottiana, o que é o viés do suicídio na teoria winnicottiana, bem como um pouco do contexto histórico da morte na nossa sociedade e do suicídio também. E aí a tecnologia ao nosso favor, tem o endereço do meu site com QR Code. Lá você encontra material de leitura, você encontra documentário, filmes que falam sobre o tema, a temática. E essa foi uma frase que eu escrevi saindo da minha terapia, desesperadamente, chorando. Eu deixo meu carro no shopping, aí eu saio dizendo que é isso tudo que a gente está vivendo. E aí eu escrevo isso, né? O quanto nós somos esburacados, mas o quanto a gente precisa, de certa forma. Né? Só dá para ouvir o buraco dos outros quando eu, de certa forma, tento fazer música com os meus. Eu acho que é muito rápido, mas eu acho que dentro do possível foi isso que eu pude passar. Tem um grupo muito bacana comigo, de psicólogos que estão me ajudando aí numa empreitada. A gente vem fazendo a divulgação em escolas, em ambientes
Ontem eles foram na Fundação Casa, aqui de São Bernardo, né? É uma clínica social, na qual a gente atende pacientes em processo de tentativa de suicídio, automutilação, luto e depressão. Não é gratuito, a gente não consegue fazer esse valor gratuito, mas é um valor simbólico. Eu acabei não colocando aqui, mas depois vocês podem entrar no site, enfim, a gente vai trocando informações. Mas a gente está aberto, somos um grupo pequeno, estamos começando, né, mais ou menos uns 6 meses, mas dentro aí dessas inquietações que a gente vem vivendo, a gente está acolhendo. A Odete, que é uma fofa, que está fazendo parceria com a gente lá no Delta Cristina? Tereza Cristina. Tereza Delta. A gente está tentando fazer aí algumas parcerias, levando um pouco de diálogo com os alunos, né? Acolhendo alguns alunos de lá. Então, a gente fica à disposição. Queria